Nestes últimos dias, nós passamos por momentos muito difíceis como equipe do Firme Fundamento. Talvez você não saiba, mas nós temos uma equipe que trabalha para a produção de conteúdo, tanto aqui do nosso canal do YouTube, quanto também para o nosso site. E recentemente nós perdemos um grande amigo. Alguém que fez parte da história desse ministério e que estava trabalhando junto conosco nos bastidores. Ninguém espera a morte e muito menos encara a morte com tanta naturalidade. Afinal das contas, Deus não nos criou para a morte. Nós sabemos, como diz as Escrituras, que a morte é uma consequência do pecado, como diz em Romanos capítulo 6, versículo 23. E não apenas nós não conseguimos encarar a morte com naturalidade, mas também nesse tipo de situação onde vemos uma pessoa que amamos e que numa idade tão jovem perde a vida, nós ficamos chocados. A nossa fé é colocada de frente com a nossa confiança na soberania de Deus, como se isso fosse uma batalha, onde alguma delas, ou a fé ou a soberania, precisam sair vitoriosas. E nós não conseguimos conciliar muitas vezes aquilo que acreditamos sobre Deus com a nossa confiança em Deus. Nós passamos a questionar muitas coisas, começamos a refletir sobre muitas outras, e hoje eu quero falar com você sobre o luto. Quero fazer algumas reflexões sobre luto e sofrimento. Talvez alguma delas você não concorde, mas apenas para você entender, na igreja onde eu sou pastor, nós estamos estudando o livro dos Salmos há quase 4 anos. E nós estamos nesse exato momento estudando o Salmo de número 78, que faz parte dos salmos que foram escritos ali por Asaf e que tratam exatamente sobre os questionamentos de Asaf diante do sofrimento. Apenas fazendo um parêntese aqui, nesses quase 4 anos, nós não estudamos nenhum outro livro, somente o livro dos Salmos. Então já há quase 4 anos, eu estou estudando o livro dos Salmos semana após semana. E depois de passar por muitos desses textos, eu cheguei a algumas conclusões a respeito do sofrimento que talvez não sejam tão comuns. Muitas delas podem até ser encaradas por você como um desrespeito contra Deus ou até mesmo como uma blasfêmia. Mas antes de você tirar qualquer conclusão, fique até o final e ouça atentamente, tá bom? O que eu tenho para dizer. E a primeira conclusão que eu cheguei é que o luto e o choro, eles são necessários. Eu estou dizendo isso porque o entendimento evangélico brasileiro é que nós não podemos sofrer. Você não pode chorar, você não pode viver o luto, você precisa ser forte e não pode demonstrar de maneira nenhuma algum tipo de fraqueza. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que não é bem assim. É claro que, em certo sentido, isso é verdade. Você não deveria permitir que o luto fizesse com que o resto da sua vida fosse vivido em amargura. Mas ao mesmo tempo, viver o luto é preciso. Chorar é preciso. Nós precisamos viver um certo tipo de honestidade no sofrimento. E o que eu quero dizer é que, ao vivenciar o luto, às vezes a única coisa que nós precisamos de fato é sentir o amargor. É sentir a dor que o pecado traz no mais profundo da nossa alma. É desfrutar do sentimento terrível deixado pelas marcas da morte e entender que Deus não criou o mundo para que as coisas sejam assim. Isso por si só nos faz entender que haverá momentos em que Deus, ou haverá um momento em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não existirá a morte, não existirá o luto, não existirá o pranto, nem a dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas preste atenção que, como o versículo nos diz, para que Deus enxugue, as lágrimas precisam existir. E a esperança que temos da consolação é mediante o sofrimento. Quando nos colocamos na situação de alguém que vê o luto do lado de fora, nós muitas vezes somos tentados a escancarar para aquele que está enlutado que existem pessoas que também estão passando por sofrimento. Como assim? Você está sofrendo? Tem gente pior. Levanta a cabeça, bola para frente, olha para Jó, veja que Jó perdeu tudo. E assim por diante.
Quando nós somos meros espectadores, o choro ele não faz sentido e o luto é coisa de gente que não tem esperança. Mas quando nós estamos diante da morte de um amigo tão amado, nós percebemos que o luto e o choro eles são necessários. Nós entendemos que não precisamos de conselhos nos dizendo que existem pessoas que estão em situações semelhantes e que encaram o sofrimento com mais tranquilidade. Nós não precisamos de amigos como os amigos de Jó, que no momento do sofrimento aumentaram a dor. Nós precisamos de amigos como Jesus, que chora a morte de Lázaro, mesmo sabendo que a glória de Deus se manifestaria na ressurreição. Veja como o texto do Evangelho de João, capítulo 11, é importante para nos mostrar que o luto e o choro são necessários. Jesus declara nos versos 3 e 4 que Lázaro estava doente e que o próprio Senhor afirmou que aquela enfermidade tinha como objetivo a glória de Deus. Jesus ainda demora 2 dias no lugar onde ele estava, e depois disso o texto narra em João capítulo 11, versículo 11, que Jesus afirma que Lázaro havia adormecido. Nos versículos seguintes, o texto nos explica que os discípulos entenderam que Lázaro tinha apenas dormido, mas o versículo 14, ele nos declara novamente: Lázaro morreu. E então, quando Lázaro estava sepultado já há 4 dias, Jesus aparece. E o que eu quero te chamar a atenção é que quando Jesus chega, ele não repreende Marta e Maria pela falta de fé, mesmo tendo já declarado que ele é a ressurreição e a vida, em João capítulo 11, versículo 25. Da mesma forma, ele também não traz palavras duras, afirmando que elas não deveriam chorar, mesmo que ele pudesse ser alguém que resolveria de fato aquela situação. O que nós encontramos naquela cena é um Jesus que, com empatia, vendo-a chorar, bem como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, se comoveu e então chorou. Isso só nos mostra que o choro e o luto, eles são necessários. Eclesiastes 7:2 nos diz que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois na casa onde há o luto é onde se vê o fim de todos os homens. E os vivos devem tomar isso em consideração. Ou seja, o luto e o choro eles são necessários porque nos mostra a fragilidade humana. Nos faz encarar a realidade de que nós somos apenas como neblina. E além disso, existe algo que eu creio ser fundamental e que talvez você não vai concordar comigo, e eu não quero que você concorde, apenas que você reflita. Mas assim como o choro e o luto eles são necessários, o lamento e os questionamentos, eles também são necessários. Aqui, como eu disse, não quero que você concorde comigo, com o que eu vou dizer, mas que no mínimo você ouça com bastante atenção. O que eu quero dizer quando eu afirmo que o lamento e os questionamentos, eles também são necessários? Que tipo de lamento, que tipo de questionamento é esse que eu estou falando? Antes de responder isso, eu quero que você reflita comigo no livro dos Salmos. Como eu disse anteriormente, o livro dos Salmos ele está repleto de textos que expressam de maneira muito clara, objetiva e humana várias questões da vida. Se você já leu ou estudou o livro dos Salmos com certa atenção e cuidado, você percebeu que nos vários salmos de lamento nós encontramos muitos questionamentos e que na sua maioria a pessoa de Deus é o alvo daqueles questionamentos. Ou seja, quando o salmista passa pelo vale da sombra da morte, ele exprime toda a sua angústia, ele relata a nós os questionamentos mais profundos da sua alma. Nós devemos nos lembrar que eles eram humanos como nós, pecadores como nós, carentes da graça de Deus como cada um de nós. Eles não eram perfeitos e demonstravam isso através dos seus questionamentos. Por exemplo, várias vezes Davi se volta para o Senhor e lança sobre ele as suas lamúrias e questionamentos. Ele não consegue compreender o porquê das situações. E ninguém melhor do que o próprio Deus para que Davi dirigisse as suas angústias. E quando nós olhamos para esses salmos de lamento, nós podemos encontrar vários versículos que irão nortear essa nossa busca por resposta. Por exemplo, o Salmo de número 13, versículos 1 e 2, nos diz: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto?
Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no meu coração cada dia? Veja que de maneira bem clara, Davi está questionando não o poder de Deus, não está se voltando contra o Senhor ou o seu poder, mas ele diz: Senhor, eu tenho me sentido afastado. A minha alma tem relutado em tristeza. Eu sinto que o Senhor está longe. Até quando isso vai ser assim? Outro exemplo que nós poderíamos falar é o Salmo de número 77, dos versículos 6 até o versículo 9, que diz: De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Veja que neste salmo Asaf também manifesta muitos questionamentos. Se você fizer uma rápida leitura não apenas deste texto, mas também de todos os outros salmos de Asaf, ou seja, os salmos de número 73 até o salmo de número 83, você vai perceber que a tônica desses textos é exatamente a mesma. Ele indaga e suas perguntas o fazem refletir e chegar à conclusão de que mesmo que as coisas estejam desfavoráveis, mesmo que ele quase resvale o seu pé, ele chega à conclusão do quão grandioso é Deus. Talvez você tenha ouvido até aqui e disse: isso é loucura. E eu quero dizer uma coisa a você. Os questionamentos da nossa alma servem para nos ensinar muitas lições. Se você não ora perguntando o porquê das coisas, ou você é perfeito, ou a sua teologia é perfeita, ou você ainda não entendeu que o nosso relacionamento com Deus muitas vezes envolve nos prostrar diante dele e demonstrar a nossa falta de fé. Portanto, o que eu quero dizer quando afirmo que os questionamentos são necessários é que nós precisamos nos apropriar da verdade de que temos um Deus que conhece todas as coisas e que ouve as nossas orações. Eu não estou dizendo para você amaldiçoar a Deus e morrer, como a mulher de Jó o instruiu. Mas eu estou querendo te mostrar que, à semelhança de Davi, de Asaf, de Abacuque, você pode lançar o fardo das dúvidas diante de Deus. Os questionamentos se tornam um fardo para nós no luto. E por isso nós precisamos lançá-los diante do Senhor. Nestes momentos de questionamentos, nós estamos provando de um Deus que se relaciona conosco. Estamos afirmando que a nossa teologia não é perfeita e que nós não encontraremos todas as respostas naquilo que conhecemos. Que a nossa fé nem sempre encontra respostas que são óbvias. E que Deus nem sempre nos dá uma resposta que é sempre palatável. Então, uma das coisas positivas de lançar os nossos questionamentos diante de Deus é que Ele mesmo nos dá paz em saber que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e que nos currais não haja gado, nós podemos ter a certeza de que a nossa alegria está no Senhor e que nós podemos exultar no Deus da nossa salvação. É claro que quando eu estou afirmando que os questionamentos também são necessários, nós precisamos compreender que eles devem ser feitos com temor e humildade diante de Deus. Nós não devemos ser arrogantes ao ponto de pensar que Deus errou ou que Ele não deveria ter feito alguma coisa da maneira como Ele fez. E é por esse motivo que nestes questionamentos é necessário humildade. Você está se apresentando diante do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, aquele que pela sua infinita sabedoria e providência permite que todas as coisas aconteçam com um propósito soberano. Ao mesmo tempo, nossos questionamentos devem ser feitos com temor. E é aqui que a nossa teologia, ou aquilo que sabemos, conhecemos a respeito de Deus, se manifesta de forma prática. É aqui que entendemos que por mais que as coisas aparentam estar fora do controle, sabemos que na sua infinita sabedoria, poder, glória, majestade, bondade, Deus nos faz passar pelo luto e pelo sofrimento. E aqui está o momento que, com humildade, você chega diante do Senhor e diz: Senhor, por quê? Por que o Senhor tem permitido o sofrimento? Qual é o propósito de tudo isso? O que o Senhor tem a me ensinar no luto, no sofrimento, na tristeza? Até quando a minha alma vai desfalecer? E esses são
alguns dos exemplos de muitos desses questionamentos que nós podemos lançar diante do Senhor. Questionamentos que devem ser feitos com toda a humildade, com temor, sabendo que, embora eles sejam lançados diante de Deus, Ele não tem nenhuma obrigação em nos responder. Mas como um bom pai, sabemos que Ele ao menos nos ouve. E novamente, nós devemos chegar diante de Deus, mesmo com os nossos questionamentos. Assim como uma criança, que depois de perguntar para o pai o porquê o céu é azul, a resposta que ele ouve é, porque sim. Quando tememos a Deus e nos chegamos a Ele com humildade, estamos certos de que até mesmo nos nossos questionamentos nós podemos encontrar consolo. Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. E Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Para encerrar, eu quero dizer para você que talvez esteja passando pela dor do luto. Ou melhor, eu quero lembrar você de algumas coisas. 3 coisas que são importantes. Primeiro, Deus faz parte da história. Às vezes, no luto, nos esquecemos de que Deus está presente e que Ele faz parte da história. Em segundo, Deus está assentado no trono. Ele é soberano e Senhor de todo o universo. Terceiro, as coisas que acontecem são maiores do que nós. Fazem parte da grande narrativa da redenção. Nós temos a tendência de querer resumir o mundo a nós mesmos, principalmente em momentos de luto. Mas existe um propósito maior em todas as coisas. Lembre-se disso. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. E Ele demonstrou esse amor não aliviando a dor do luto, mas manifestando a glória de Deus na ressurreição. Eles poderiam ter pensado, Jesus não nos ama. Se Ele amasse, Ele não teria permitido tamanho sofrimento. Mas pense, se Jesus tivesse curado Lázaro, seria apenas mais uma cura, tão esquecida por nós nas páginas da Bíblia como qualquer outra. O alvo do amor de Jesus por eles estava em manifestar a glória de Deus. Jesus os amava tanto que a cura da enfermidade de Lázaro não era nada comparada à glória de Deus manifesta na sua ressurreição. Portanto, existe para os filhos de Deus uma esperança. E eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.